Imagine um sistema de poder de um anime no qual, para você ficar mais forte e ganhar mais poderes, você precisa atuar como se fosse uma profissão, de acordo com o que o seu poder pede. Esse é o melhor sistema de poder de todos os tempos, de todos os animes, e pertence a Lord of the Mysteries. Nesse vídeo vamos abordar todas as sinuosidades sobre esse sistema de poder e fazê-lo ficar mais compreensível para vocês. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, dar o like, compartilhar, comentar, para assim a gente aumentar a nossa comunidade de LOTM, fechou? Então, sem mais delongas, simbora! A origem desse sistema de poder vem junto com a origem do mundo, no qual o Criador primordial, quando despertou, ele se dividiu em partes, e cada parte tem uma chamada característica Beyonder. Todas as características Beyonder do mundo, eles estavam condensados no Criador primordial, e que quando ele acordou, ele fez com que todas as características do seu corpo se dispersassem na natureza. Isso deu origem a 22 caminhos Beyonder. Mas cuidado, nem todos os 22 caminhos foram 100% originais dele. Existem 6 caminhos que não foram originais dele e que vieram de divindades do exterior. Isso aí mesmo, extraterrestre. Veio de fora do planeta 6 desses caminhos. Mas esses 6 caminhos, do mesmo jeito, tiveram uma pequena interação com o Criador. De uma maneira resumida, as divindades exteriores influenciaram com seus poderes os filhos desse Criador e fez com que essas 6 sequências se juntassem com as outras 16 sequências que foram originais do Criador. Então existem 16 sequências originais, mais 6 que vieram de fora da Terra. Porém, todas elas tiveram em algum momento um contato com o Criador primordial. Cada um desses caminhos contém 9 sequências, de 9 até 1. Sequência 9, que é a mais fraca em poder, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e a 1, que seria o ápice do poder. E para você ganhar esses poderes, você precisa consumir uma poção. E quem consome essa poção, que é feita com ingredientes que estão na natureza, que vieram do criador original, se torna um Beyonder, que é quem tem os poderes desses caminhos. Você só pode ter o poder de um caminho, salvo exceções, no quais eu posso abordar em outros vídeos no futuro. Mas por enquanto vamos nos reter que você só pode ter um caminho apenas em sua constituição. Entre esses caminhos nós temos a sequência 9 até 1, como eu acabei de dizer antes. Dentre essas sequências nós podemos destacar as baixas sequências 9, 8 e 7, que é a nomenclatura antiga, mas a atual é a 9 e 8. É onde os poderes do Beyonder são muito básicos ainda. Ele é um pouco sobrenatural, mas não é muito. Ele se diferencia de um humano comum, mas não é muito forte. Ele é, entre aspas, balanceado. Das sequências médias, que eram antigamente as sequências 6 e 5 e agora são as 7, 6 e 5, o Beyonder começa a ter muito mais poderes sobrenaturais. Ele começa a se espalhar muito dos humanos comuns e mostra que tem uma grande força, mas não tem nenhum resquício de divindade neles. Aí temos as altas sequências 4, 3, 2 e 1. Dentre essas, nós podemos destacar as 3 e 4, que são os santos. É aqui onde o Beyonder, além dos poderes sobrenaturais que ele já tinha, ele ganha mais poderes sobrenaturais e ganha um pouco de divindade. Como assim? Antes da sequência 5, os Beyonders eles vivem como um humano normal, tendo que comer como um humano normal. A idade deles não ultrapassa o que um humano normal viveria, porém a partir do momento que você se torna um santo, você consegue viver em alguns casos até 1000 anos, mas na maioria dos caminhos Beyonders, considerando uma sequência 3, que é o nível mais alto de santo, até 500 anos, e você não precisa comer toda hora, e você sente ainda sentimentos como fome, frio e calor, porém você não precisa comer todo dia. Você pode ficar um tempo em jejum,
você pode ficar mais exposto ao frio e ao calor. Você começa a ter uma parte de divindade em você, além de ter uma coisa chamada criatura mítica incompleta. Você começa a se manifestar com uma divindade, mas de maneira incompleta e muito difícil de controlar. As sequências 2 e 1 são os anjos. Aqui, além dos poderes além do que eu falei antes de eles ganharem uma divindade, a mais do que os santos, eles têm uma criatura mítica de forma completa e muito mais fácil de controlar. Não são corrompidos mais por quase nada no mundo. Eles não precisam comer. É apenas um hobby, como qualquer outro. E podem viver por um tempo muito grande. Quase infinito, vamos dizer assim, em alguns casos, como é relatado na novel, existem sequências 1 que vivem há 3.000 anos, por exemplo. E além dessas 9 sequências, a gente tem uma a mais, que é a sequência 0, que é uma divindade completamente, no qual essa divindade se diferencia de todos os outros. Por quê? Porque ela tem controle total sobre o seu caminho. Ela exerce influência em outros do seu caminho, como nenhum outro. E é o mais poderoso do seu caminho. E aí sim é um ser imortal e que acompanha todo o relato que a gente viu antes de criatura mítica e outras coisas. Mas para você avançar nessas sequências, você precisa dominar uma coisa chamada método de atuação. Esse método de atuação, ele consiste em você atuar como o nome da poção diz. Por exemplo, quando diz que você tem que ser um espectador, você tem que atuar como espectador para poder compreender a poção e fundir a poção junto com as suas características de ser humano. Do contrário, você apenas só contém essas características, mas elas não se fundem a você. Isso torna muito difícil os futuros avanços e muito mais fácil a chamada perda de controle, que é o Beyonder basicamente se tornando um monstro, porque a poção ela fica com uma influência maior no corpo do Beyonder do que a sua própria racionalidade. E esse sistema de atuação, ele então impede que você perca o controle e você consegue a chamada digestão da poção e inclusão total dela em suas características, promovendo um avanço nas suas sequências com menos propensões a perder o controle. Então, pequena analogia, esse método de atuação é basicamente, na vida real, você se designado como secretário e você fazer os papéis de secretário até um tempo, até você, entre aspas, digerir esse trabalho, você terminar o seu trabalho e você ganhar uma promoção para uma outra coisa, para um supervisor. Aí você tem que agir como um supervisor para ganhar uma promoção para outra coisa e assim vai. É um sistema que tem uma grande base na realidade e ele é muito parecido com a realidade. Inclusive, esse foi uma das grandes inspirações do autor, que ele diz em uma de suas entrevistas, que ele queria com que a série parecesse perto do mundo real, com que a série, por mais que envolvesse sobrenatural, ainda refletisse aspectos que não são sobrenaturais da nossa cultura cotidiana. E nisso ele fez muito bem. Isso não só é de grande importância na série, como também deixa uma reflexão filosófica em nós, de que se a gente, na vida real, conseguir exercer nossas profissões e trabalhos de maneira como elas pedem, a gente, na vida real, vai ser notado, pode ganhar uma promoção em nossos empregos e nos tornarmos mais influentes dentro da nossa esfera de trabalho, bem como bem mais remunerados. Que essa é uma analogia que o autor faz perfeitamente com a nossa realidade, com essa reflexão filosófica. E por essa reflexão filosófica e com o entrelaçamento da realidade cotidiana com a série, é que eu acho que é o melhor sistema de poder de todos os tempos, de todos os animes. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, dê um like no vídeo, comentem e até a próxima, pessoal. Falou!